Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora são estão. Deus me ama, isso eu sei. Mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim. Eu recebo, sou salvo assim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Boa noite, amados, paz e graça. Hoje nossa quinta-feira especial, a quinta-feira do estudo da Palavra de Deus. Quero continuar falando sobre o plano da salvação nas Escrituras Sagradas, na Bíblia. Hoje é a nossa terceira parte desse estudo que você pode acompanhar lá no YouTube. Você pode entrar e pesquisar no YouTube da Primeira Igreja Batista de Papanduva. Tu pode pesquisar, aí tem essa série de estudos, do qual hoje vai ser a terceira parte. Eu quero estar orando com você, grato a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de estarmos mais uma noite juntos na sua presença. Pai de amor, Pai, que é rico em misericórdia, na Tua infinita bondade, Tu se doou por cada um de nós. E eu quero colocar, Senhor, a vida de cada um que está assistindo essa live nesse momento, as pessoas que vão assistir, Senhor, futuramente, que Tu possa realmente fazer resplandecer o brilho do Teu amor em cada um. Que tudo, Senhor, que possa estar tentando atrapalhar, que caia por terra nesse momento. E a Tua alegria possa superabundar no coração e nos sentimentos de todos nós. Pois eu oro grato em nome de Jesus. Amém. Amados, não posso esquecer, do tradicional abraço da live para minhas netinhas, para a Sara e para a Laura. Abraço do vovô para vocês, minhas queridas, e você também que está me assistindo, receba esse abraço de coração. É um abraço especial porque com certeza Deus tem algo precioso na nossa vida e para fazer através dela. Eu quero continuar compartilhando sobre esse plano tão especial de Cristo, esse plano de Deus para salvar a humanidade. O plano de salvação, ele é a plenitude do Evangelho de Cristo. Isso inclui o quê? A criação, a queda, a expiação de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, todas as leis, todas as ordens ou ordenanças e doutrinas que o Evangelho de Cristo traz para nós. O árbitro normal de tudo isso é a habilidade de a gente aprender a escolher e agir por nós mesmos. Quando nós aprendemos, nós também temos essa essência do plano celestial do Pai. Conhecer o plano da salvação, ele pode te ajudar com certeza a tomar decisões justas e preparar a tua vida para a eternidade com o Pai. Quando nós estudamos o plano de Deus, nós entendemos que esse plano entrou, no mundo pelo um único homem. Aquele homem que se padeceu por cada um de nós. Mas também o pecado entrou no mundo por um único homem. E o pecado, ele afastou o homem desse plano divino. Lá em Romanos 5,12 diz: pelo que, como por um único homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Todos pecaram. E Jesus, ele quer nos religar novamente. E esse processo de queda do homem é chamado de pecado. Mas o legal é que Deus trouxe esse dom gratuito através de Jesus Cristo. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todo aquele que nele crê. Você crê em Cristo?
Você crê que Ele está presente na tua vida? Quando a gente entende isso, nós sabemos que nós colocamos Deus como prioridade na nossa vida, porque a gente sabe que assim como todos morreram lá naquele velho homem Adão, também todos foram vivificados em Cristo Jesus, porque Cristo é a salvação. Cristo, Jesus Cristo, Ele é a solução para o homem pecador. Jesus Cristo, Ele se fez pagador de todos os nossos pecados. De tudo aquilo que nós devíamos, Ele pagou, Ele nos restaurou, Ele trouxe uma vida totalmente diferente. O pecado, Ele afastou o homem, mas através da cruz, do Calvário, Jesus recebeu esse preço, esse salário sobre Ele. Tudo aquilo que teria que vir para nós, Jesus Cristo levou sobre Ele. Por isso que a palavra de Deus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estavam perdidos, nós. Mas como que eu vou ter essa ligação? A palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz, quem crê no Senhor Jesus será salvo. Quem crer é uma atitude, temos que tomar atitude, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E esse plano da salvação, nós entendemos que então Jesus morreu por mim e por você. Porque Ele levou o seu corpo sobre o madeiro, porque Ele sabia que nós precisávamos uma vida e uma vida totalmente diferente. E nessa noite eu quero continuar compartilhando, falando sobre Cristo morreu por quê? Por que Cristo morreu na cruz do Calvário? Por uma única palavra, pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 5,13 ele diz assim, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo a sua palavra. Amados, o apóstolo Paulo, ele tem ensinado aquilo que ele também aprendeu pelas Escrituras. O seu ensino era que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados. Mais uma vez, isso fica bem clara, a razão da morte de Cristo. Essa razão expiatória, ela fica clara quando a gente entende que Jesus entregou sua vida como substituto de cada um de nós. Ele morreu em nosso lugar. Ele nos substituiu, nós que merecíamos a morte, e Ele pagou em nosso lugar. Ele recebeu o preço, o salário, que era o pecado, que era a morte. Ele sofreu pela condenação proferida lá no Jardim do Éden. Quando a palavra de Deus diz, Romanos 5,8 é bem claro quando diz assim, Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele está dizendo que Cristo morreu em substituição a nós pecadores que merecíamos a morte. O salário do pecado é a morte. E é o pecador quem deve morrer. Todavia, Jesus veio ao mundo e morreu no lugar do pecador, para que este, quando cresce em Jesus, pudesse alcançar o perdão dos pecados e a vida eterna. Jesus morreu como expiação pelos pecados de toda a humanidade. Ele não morreu simplesmente pelos meus pecados. Ele morreu pelos pecados de toda a humanidade. Quando ele diz lá em João 10, 11, ele fala, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele realizou essa expiação dos pecados por todos os homens. Mas a salvação, ela continua sendo ainda individual. A salvação não é coletiva, ela é individual. Para ser salvo, é preciso que cada um individualmente faça a sua escolha, aceitando Jesus Cristo como seu Salvador. Você já aceitou? Você já tem Cristo como Salvador da tua vida? Você já se entregou a Ele? Quando não o aceitar,
você não será salvo. Você não terá a vida eterna. E a pessoa que não aceita, ela tem a morte eterna. A palavra de Deus diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. O que isso significa para nós? Que a graça ao sacrifício de Jesus, agora nós podemos dizer que somos libertos do poder do pecado. Podemos ser perdoados, podemos ser livres da morte. Agora nós podemos realmente alcançar a salvação para a vida eterna, porque Cristo morreu exclusivamente para perdoar os nossos pecados. Jesus Cristo morreu exclusivamente para perdoar os meus e os teus pecados. Ele morreu em nosso lugar como substituto. E essa razão pela qual agora nós somos salvos por sua graça, mediante a fé no seu sangue remidor. Por isso que a palavra de Deus que diz que a salvação não é um mérito, não é pela força do teu braço, mas é um dom gratuito de Deus. É pela graça sois salvos, e isso não vem de vós. É dom do Senhor. Você deve aceitar a solução de Deus. Você tem que parar e realmente entender que Jesus Cristo, ele deu a vida por você. E o legal de tudo isso é que ele ressuscitou. E ele vive. Por isso que nós podemos cantar: porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Por quê? Porque eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Você tem essa certeza? Você sabe se a tua vida está na mão de Deus ou não? Mas a palavra de Deus, ela nos orienta também para que a gente possa entender quem não é condenado e quem já está condenado. Nós falamos aqui que a salvação é um dom gratuito de Deus, porque Cristo morreu pelos pecados de quem? Pelos meus e os teus pecados. Mas você pode parar e pensar: mas como que eu tenho certeza se eu estou salvo ou não? Quem não é condenado? Ou quem já está condenado? Lá em João 3,18 a palavra diz assim: quem crê nele não é condenado. Então quem crê em Jesus Cristo não é condenado. Mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você tem que parar e pensar. Você precisa aceitar a solução proposta por Deus. Não existe outra forma, não existe outro meio, não existe outro caminho. A proposta de Deus para o problema do pecado foi a morte de Cristo. Para isso, você precisa crer em Jesus Cristo, pois se você não crer em Jesus Cristo, você já está condenado. Você não tem outra solução, não existe um meio caminho, não existe um atalho que te leva a Deus. O próprio Jesus fala em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se você não aceita Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, está condenado. Mas condenado ao quê? Talvez você possa pensar e questionar: tá, mas condenado ao quê? Quando eu aceito a Cristo, eu estou livre e recebo o direito de ir para a eternidade com Ele, de ir para o céu. Que Ele mesmo falou: eu irei preparar um lugar para vocês. Jesus foi preparar um lugar para nós. Mas quem não aceita está condenado. Condenado é aquela sentença proferida lá no Jardim do Éden, quando foi dito aos nossos primeiros pais, lá Adão e Eva, de que eles morreriam se comessem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal. E esta condenação, ela é a morte do pecador. O pecador não arrependido, ele recebe essa condenação eterna. Quando você entende, é você que está escolhendo a morte. Jesus Cristo é vida.
Todos os descendentes de Adão já nasceram condenados. A morte eterna é a razão pela qual aquele que crê em Jesus Cristo não é condenado. E também a razão pela qual aquele que não crê em Jesus Cristo já está condenado. Essa é a condenação eterna. É uma escolha. Eu posso escolher sim ou não. Por isso que a palavra de Deus diz, né? Quem crê nele não é condenado. Simples. Se você crê, mas o que é o crer? O que é esse crer? Aí vem a consequência da escolha. Portanto, somente nós aceitamos pela fé o sacrifício que Jesus realizou lá na cruz do Calvário por nós. É que aprendemos que quando aceitamos isso, nós estamos livres da condenação da morte eterna. Somente crendo no sacrifício substituto de Jesus é que nós recebemos a vida eterna. Você poderá ser perdoado e salvo somente quando vier a crer em Jesus como seu Senhor, o seu Salvador pessoal. E é algo que é você e dele, é você e Deus. Não é por meu intermédio, não é por intermédio de ninguém, é por você e Deus. Caso você creia, você vai ter essa comunhão. Mas se você não crer, você está perdido. E é isso que você quer? Você quer viver uma vida totalmente afastada de Deus? Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Aquele que crê, aquele que busca, aquele que vive o conselho de Deus, realmente tem essa vida eterna. Mas quando? Quando os crentes em Jesus serão ressuscitados? Quando você passa a ter essa vida eterna? A palavra de Deus fala assim: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavras de Jesus. Jesus falando sobre isso. Jesus nos dando a orientação que nós recebemos essa vida eterna nele. Nós seremos livres do adversário, nós viveremos uma vida eterna. A vontade, amados, a vontade de Deus, foi ter enviado o seu Filho único ao mundo para que nós pudéssemos crer em Jesus e receber essa vida eterna, pondo de lado, todos os nossos pecados, toda aquela herança que nós recebemos, toda aquela bagagem que recebemos de uma vida pecaminosa. Por isso que quando nós entendemos que a humanidade está condenada à morte eterna, foi por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus orientando, lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 24, ele está dizendo isso, que quem crê nele já passou, já tem o direito a essa vida eterna, já recebe isso como uma recompensa. Não é por mérito, mas é por recompensa. Então o versículo bíblico ele esclarece ainda que a vida eterna será concedida àquela pessoa que crê em Jesus Cristo mediante um processo chamado nas Escrituras, de salvação, o aceitar, pela ressurreição. E ainda mais a ressurreição ocorrerá somente no último dia da história deste mundo, quando Jesus voltar com milhares e milhares de milhões de anjos ao seu redor buscar a sua igreja. O plano da salvação é uma prova viva que podemos viver eternamente. Podemos viver eternamente sim, quando aceitamos a Cristo. E mesmo assim o dom, a imortalidade só será concedido àquela pessoa que se apresentar justa perante Deus. Na ressurreição se tornará justo, mostrando que viveu uma vida coerente e digna.
A palavra de Deus não promete imortalidade para aquelas pessoas que não confiam em Cristo, para o pagão, para o ímpio, mas ela promete para aqueles que creem em Jesus Cristo. Logo, os ímpios receberão a morte eterna e os justos em Cristo receberão a vida eterna. Em João 6,47 a palavra diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O que Jesus queria falar sobre tudo isso? Em síntese, né? Resumindo, quero dizer que o pecador convertido a Cristo tem a vida eterna, a qual somente lhe será concedida no dia em que Jesus retornar a esse mundo com poder e grande glória. A palavra de Deus fala em Apocalipse, né? Os justos, mortos, não estão vivos no céu, e nem os ímpios, mas com certeza nós entendemos que quando Cristo voltar, no tocar da trombeta, todos nós, grandes e pequenos, seremos levados à casa do Pai. Por quê? Porque Jesus Cristo é o único Salvador e mediador entre Deus. Você já recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador? Você já aceitou a Ele? Se você aceitou, você tem o teu nome escrito no livro da vida. Se você não aceitou a Cristo ainda, Ele te dá a oportunidade. Ele fala para você: venha como você está. Deus, Ele te aceita como você está. Porque Ele não precisa de você, mas você precisa dele. Eu sempre tenho falado: viva esse dia como fosse o último. E se não for, que você não venha se arrepender no amanhã. Quando você vive esse amor genuíno de Cristo, você com certeza será bem-aventurado. Eu quero orar com você. Se você ainda não tem esse Jesus chamado Cristo na tua vida, se você ainda não confessou Ele como Senhor e Salvador, eu te dou a oportunidade agora. A oportunidade são para todos aqueles, na verdade, a melhor vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. O crer é viver conforme a vontade do Pai. É se arrepender, é ter uma mudança de postura, ter uma mudança de caminho. O arrependimento faz isso. Faz com que você tenha um total arrependimento da vida da qual você vive. E comece a viver o padrão bíblico, o padrão divino. E por isso que eu quero orar por você. Vamos orar. Senhor nosso Deus e amado Pai, eu oro, Senhor, nesse momento, pelas pessoas que estão assistindo essa live e as pessoas que vão assistir. Essas pessoas que ainda não tiveram ou não professaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Pessoas que estão vivendo atitudes, Senhor, que não vem de Ti. Pessoas que estão vivendo totalmente erradas. Pessoas que estão buscando paz em lugar onde não tem paz. A paz, aquela que procede além do nosso conhecimento, aquela paz que vem do trono do Senhor. Eu oro, Senhor, por essas pessoas e peço que Tu possa religá-los novamente. A pessoa que nesse momento está falando: Pai, eu quero religar a minha vida contigo. Eu quero ser perdoado dos meus pecados. Eu quero viver uma eternidade contigo. Eu quero ir para o céu realmente contigo, Pai. Que no dia que Tu voltar a buscar a Tua igreja, o meu nome possa estar escrito no livro da vida. Eu abençoo, Senhor, cada um que está ouvindo esta palavra nesta noite. Que essa palavra possa tocar em cada coração. Que possamos estar entendendo qual é a razão de Cristo ter dado esse privilégio da salvação. Por que nós temos que ser salvos? Temos que ser salvos desse mundo que jaz no maligno. Porque nós não somos daqui, nós somos cidadão celestial. E nós queremos voltar para a casa do Pai. Eu abençoo cada um em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue sobre tua vida. Deus abençoe você e a tua casa.
próximo domingo, às 9h30 da manhã, nós temos o nosso culto dominical e você é muito bem-vindo para participar. Deus abençoe. Está sorrindo.